Olá, profissionais de educação de todo o estado do Amazonas. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Formação em Pauta com o CEPAM. No episódio de hoje, abordaremos o tema Educação Física Escolar na formação do estudante. Sou a professora Fabrícia Raposo Buzaglo, formadora do Centro de Formação Padre José Anchieta, e farei a mediação deste diálogo. Para este tema, contaremos com a participação do professor Everton César Cruz e da professora Emily Areias. Obrigada pela disposição de vocês. Obrigada. Daremos início ao tema com a fala do professor Everton César de Oliveira Cruz, que é mestre em Educação pela UFAM, especialista em Metodologia do Ensino da Educação Física pela UEA, graduado em Licenciatura Plena em Educação Física pela UFAM, professor da SEDUC desde 2009 e foi o idealizador, organizador e coordenador do projeto Dança dos Continentes, realizado no Colégio Amazonense Dom Pedro II. Como professor, atuou em rede pública e privada em todos os segmentos de ensino, assim como no treinamento esportivo de modalidades coletivas e individuais, com foco em competições escolares e de federações regionais também, nacionais e internacionais. Atualmente é assessor de Educação Física da SEDUC-AM na Coordenadoria Distrital 1. É com grande satisfação que estamos aqui para falar um pouco da educação física escolar, né, sobretudo no quanto que ela é importante na formação do nosso estudante em toda a rede de educação do Estado, né? Então, é importante que a gente, nessa pegada, a gente comece a tratar um pouco das abordagens pedagógicas da educação física escolar, né? E, para isso, a gente precisa entender um pouquinho como é a construção da educação física escolar dentro da prerrogativa da presença como conteúdo dentro das escolas, né? Então, para isso, a educação física no Brasil, vocês podem acompanhar comigo, ela foi oficializada em 1851. Então, de lá para cá, muita coisa aconteceu, né, durante esse processo da educação física nas escolas, né, e a gente teve várias tendências, dentre elas a tendência higienista, né, que ela ocorreu ali até 1930, onde a educação física era praticamente baseada no processo de eugenia, de melhora da condição de saúde, né? Sobretudo de uma manutenção da raça, vamos dizer assim, da raça na época, que era muito importante ter pessoas aptas e sãs, né? Sobretudo que era uma época, posteriormente a gente vai entrar na questão do militarismo, que era uma época que houve as guerras e houve o processo de vários conflitos, e era importante ter pessoas aptas para participar dos exércitos, da parte militar. Então a gente já entra no militarismo, né? Nessa época a educação física ela era sobretudo presente de uma forma mais no campo masculino, né? Posteriormente já começa a ter alguns embates, algumas tendências, e aí a gente vai para a aproximação pedagógica da educação física, né? Que ela dura ali de 45 até 64, né? Onde a educação física ela já começa a se aproximar de um campo pedagógico. Mas, no entanto, a partir de 64, a gente tem o movimento da ditadura, e o esporte ele passa a tomar uma proporção muito grande, por conta de o esporte meio que poderia representar algo para o país. Então, a educação física ela passa a se tornar muito esportivista e muito competitivista, porque era importante ter equipes de competição meio que para apagar um pouco o período da ditadura militar. Então, o esporte era tido como uma maneira de abafar a ditadura militar. Então, é na época que surgem grandes esportistas do Brasil, e a tendência esportivista ela passa a ser muito técnica, é muito focado só no gesto técnico, numa questão
de resultados, né? E isso durou até ali 85, quando na década de 80 surgem novos teóricos que vão abordar a educação física, que a gente tende a falar como uma tendência popular e que perdura até os dias de hoje, que ela já tem um pouquinho novamente da pedagogicista, né? E, sobretudo, como vocês podem ver, no surgimento dessas novas abordagens, né, ela vem a combater, ela começa a dialogar com o combate da questão da ideia biologicista, da ideia tecnicista da educação física, né? Então, nessa época, dá uma crise epistemológica que a gente fala, porque naquela época a educação física era tida num processo de eugenia, de preparar soldados, de formar o Brasil para ser uma potência olímpica. E a educação física, ela começa, como cita Dario de Rangel, ela começa a pensar dentro dos aspectos psicológicos, filosóficos, sociológicos. Então, a educação física ela começa a abrir um leque para a atualidade, para um campo não apenas biologicista, não apenas tecnicista, mas um campo que vai abarcar vários outros aspectos na área de humanas, sobretudo, né? Então, perguntava-se muito, como o autor aborda, Ferreira, o que defende a educação física? Qual o objetivo da educação física? E aí surge todos esses embates e vem surgir algumas abordagens, né? Que a gente vai falar da psicomotricidade, da desenvolvimentista, da crítica emancipatória, da construtivista, crítica superadora. Então, são várias abordagens que vão seguindo, e aqui a gente vai tocar em algumas delas, porque a gente poderia falar de muitas até, mas o foco é que, a partir desse período, a educação física ela sai de um aspecto biologicista e ela já entra num aspecto mais pedagógico, focado para a questão de quebrar um estigma que a gente carrega muito até hoje, do estigma esportivista, né? Então, falando um pouquinho da abordagem construtivista, né, a gente tem ela como autor principal João Batista Freire, né, nesse livro Educação de Corpo Inteiro, ele vem a tratar a educação física tentando quebrar o dualismo que existia entre o corpo e a mente, porque a educação física era tida antigamente como uma disciplina que trabalhava o corpo, aí aquela questão técnica, aquela questão da eugenia. Então, no construtivismo, como a Soraya Dárido vem trazer para a gente, a intenção é a construção do conhecimento a partir da interação do sujeito com o mundo. Então, nessa pegada João Batista Freire, ele já traz muitos jogos como recurso pedagógico e a educação física dentro de um aspecto interdisciplinar, sobretudo ali na questão dos anos iniciais. A educação física ela vai colaborar com vários componentes, né? E ela vai se tornar importante para o desenvolvimento desse aluno através da interação, né? De conhecer, e sempre uma ação implica numa outra ação. Então, o aluno vai reorganizando e isso vai colaborar com a matemática, vai colaborar com outros componentes. Então, João Batista Freire ele defende a ideia do construtivismo e é uma abordagem que pode ser utilizada pelos nossos professores nos tempos atuais, né? Posteriormente, a gente vem com a abordagem desenvolvimentista, né? Eu não estou falando numa sequência da forma como elas aconteceram. São só sequências, na verdade, de abordagens, como foi colocado na apresentação aqui. Então, a abordagem desenvolvimentista, ela é, sobretudo, ali dos 4 aos 14 anos, ela é focada muito na questão das habilidades motoras. Mas aí vocês vão falar, Everton, mas aí a questão da técnica não está exacerbada novamente na desenvolvimentista? Não necessariamente, porque ela entende a individualidade biológica de cada aluno, no caso, né? E ela foca na questão das fases do desenvolvimento motor. Então, ela respeita a questão do desenvolvimento motor de cada período, né? E ela trabalha as habilidades motoras dentro do aspecto das estabilizadoras, das locomotoras e das manipulativas. Então, nessa abordagem, eu trago aqui Gotani, que é um dos principais responsáveis por essa abordagem desenvolvimentista, e eu trago alguns livros que foram elaborados por eles e outros autores.
E na desenvolvimentista é ele que aborda muito essa prática desenvolvimentista. Posteriormente, a gente vem a falar um pouco da crítico-emancipatória, que já é uma abordagem mais crítica, né, que já trata a educação física dentro de um aspecto crítico, no qual o aluno ele pode ser parte do processo também da construção, vamos dizer assim, de uma aula, né? Na abordagem crítica emancipatória, ela foca muito na questão do esporte, mas não é o esporte necessariamente apenas dentro da técnica. É um esporte que pode ser crítico, que baseia-se na competência, em 3 competências básicas, que é a competência objetiva, que desenvolve a autonomia do aluno através da técnica. Então, o aluno ele vai vivenciar aquilo. Ela vai passar pela competência social, tá, que refere-se aos conhecimentos do aluno para adquirir dentro do contexto social que ele está inserido. Então, a gente pode trazer um exemplo aqui. Hoje a gente está no Amazonas. O Amazonas é um estado continental, vamos dizer assim. Então, no interior tem esportes que podem ser praticados muito mais do que alguns esportes dentro da capital. E a emancipatória ela vai dentro desse aspecto crítico, né, de entender a cultura de cada região, de cada local. Então, o autor Kans, Eleonor Kans, ele abre essa situação. Por isso que tem também a competência comunicativa, que é responsável pelo processo de reflexão, que desencadeia o desenvolvimento crítico. Tá? Então, pegando uma fala do autor do livro, ele fala que deve ser um ensino de libertação de falsas ilusões, de falsos interesses e desejos, criados e construídos nos alunos pela visão de mundo que apresenta a partir do conhecimento. Nesse caso, o ensino escolar ele necessita, desta forma, se basear numa concepção crítica, pois é pelo conhecimento crítico que chega a compreender a estrutura autoritária dos processos institucionalizados da sociedade, que forma as convicções, interesses e desejos. Então, por ser uma abordagem crítica, ela é muito construída dentro do aspecto democrático, muitas vezes, das nossas aulas. Então, ela foca no esporte, ela tem um pouquinho de diferença da abordagem que a gente vai ver daqui a pouco, porque ela foca muito na questão esportivista ainda, só que dentro de um aspecto crítico, dentro de um aspecto idealizado, dentro de uma cultura, dentro de um ambiente, tá bom? Então, quando a gente vai falar de uma outra abordagem, a crítico-superadora, que é tida como uma das, vamos dizer assim, não é principal, mas foi um marco da educação física a partir da década de 80, através de um livro tido pelo coletivo de autores, que a gente vem falar de Carmen Lúcia, a gente vai falar de Lino Castellani, Celi Tafarel, Walter Bratt. São autores que vieram a tratar a educação física dentro da crítica superadora no aspecto da cultura corporal. Então, um aspecto que a cultura corporal do movimento ela é tida como o principal anseio da nossa educação física. Então, a educação física ela passa a ser uma disciplina que trata pedagogicamente na escola do conhecimento de uma área denominada aqui de cultura corporal. Então, na abordagem crítica abordada por esses autores, por Lino Castellani, Carmen Soares, como eu já falei, ela vem abordar a questão da cultura corporal muito forte. E aí ele fala, mais uma vez, que nessa perspectiva de reflexão da cultura corporal, a expressão corporal é uma linguagem, um conhecimento universal. Assim como a cultura é um conhecimento universal, a cultura corporal também é um conhecimento universal. É patrimônio da humanidade que deve ser igualmente transmitido. Quando a gente fala igualmente, a gente entende que a abordagem crítico-superadora ela é uma abordagem que ela já trata uma educação física inclusiva. Ela não é uma educação física como anteriormente era tratada dentro até do esportivismo, em que só os mais aptos estavam preparados para uma determinada modalidade, para uma determinada ação na educação física. Na cultura corporal do movimento, todos podem, dentro da sua cultura, elaborar determinado tipo de movimento, e é isso que é o mais importante hoje na nossa educação física. E a partir dela, começam a surgir várias abordagens que vêm
a trabalhar a questão cultural da educação física, né? Nesse aspecto, a gente tem propriamente a abordagem cultural, que já é tratada pelo Daolio, né, Gilcimar Daolio, e ele traz esses 2 livros da cultura do corpo e educação física e conceito de cultura. Nessa educação física e conceito de cultura, inclusive, ele trata de todas as abordagens, ele faz uma pequena crítica de cada abordagem dentro do pensamento dele, né? Porque ele sai da dimensão técnica, ele passa pela dimensão cultural simbólica e ele chega num conceito que ele chama de cultura corporal do movimento, que baseia-se nos aspectos fisiológicos. Mais uma vez tem a questão da biologicista, que a educação física ela não escapa disso, mas ela aproxima o fisiológico do psicológico e do sociológico. Então ela pensa a educação física num aspecto mais global, mais integral, né? Então, mais uma vez, a gente pode afirmar que a educação física nos dias atuais, ela precisa ser dentro de uma perspectiva cultural inclusiva. Então é mais uma abordagem que ela trata, ela não pensa em questão técnicas e gestos técnicos, ela pensa na inclusão daquele aluno dentro do que ele pode proporcionar através do movimento. Então, Daolio, ele traz no livro dele que qualquer abordagem de educação física que negue essa dinâmica cultural inerente à condição humana correrá o risco de se distanciar do seu objetivo último, que é o homem como fruto e agente da cultura. Correrá o risco de se desumanizar. Então, o que é a preocupação que nós devemos ter dentro da nossa educação física? De evitar ao máximo aquela briga incessante pela perfeição de um gesto técnico. A educação física escolar ela não está para isto hoje. A educação física escolar está para o movimento, sobretudo o movimento, dentro de um aspecto cultural. Tá? Então, a gente avançando mais, a gente traz Marcos Neira, que já é uma concepção já pós-crítica, que traz também toda a vertente da currículo cultural, e a gente traz esses 2 livros também. Eu estou sempre trazendo os livros para que os professores possam buscar esses conteúdos, porque é importante a gente conhecer alguns autores que estão falando dessas abordagens novas, de uma maneira nova de ver a educação física. Eu digo nova porque, se a gente for analisar a educação física hoje, ela está dentro desse aspecto a partir de 90 para cá, que veio mudando. E a educação física ainda carrega muito estigma, como eu abordei lá atrás, do passado, do esportivismo, do tecnicismo. Então, todas essas abordagens que eu venho trazendo até aqui, o escopo dela é, de fato, combater aquelas abordagens meramente baseadas no movimento, e o homem ser só um objeto para realizar movimentos à perfeição, como a técnica. Então, dentro da abordagem do currículo cultural de Marcos Neira, ele fala que nessa perspectiva aqui denominada cultural, a experiência escolar é um campo aberto ao debate. Então, o aluno está sempre aberto a também construir uma aula juntamente com o professor, ao encontro de culturas e confluência de diversas manifestações corporais dos vários grupos sociais. Então, aqui a gente tem nas nossas escolas vários professores que realizam trabalhos maravilhosos dentro do aspecto da educação física cultural, né? A gente está num período que a gente tem muita pegada da questão dos povos originários, por exemplo, e dentro do Amazonas nós somos um estado que tem muitos povos originários. Então imagina fazer uma educação física que abarque a cultura dos povos originários. Isso é possível, né? E ali nos princípios norteadores da educação física cultural, vocês podem observar que ela vem com um princípio, a descolonização do currículo. O que quer dizer descolonização do currículo? É apropriar o currículo da maneira à sua realidade cultural. Porque muitos aspectos que hoje são apresentados no currículo, eles são frutos de uma colonização. Então, fruto de uns esportes que foram construídos, muitas vezes não na nossa área. Então, quando eu falo dos povos indígenas, dos povos originários, eles têm conhecimentos amplos sobre a cultura corporal do movimento e podem ser utilizados nas nossas próprias aulas, dentro da nossa área.
Então, dentro dos princípios norteadores, a gente tem também o reconhecimento da cultura corporal. Então, aí, mais uma vez, é importante que o professor ele se aproprie da cultura corporal daquela região, daquele local, seja na capital, seja no interior. Ele se aproprie para tentar adequar uma aula dentro de uma justiça curricular, que é outro princípio norteador, evitando um daltonismo cultural, que é justamente ter um olhar fixo apenas para um campo da educação física. Então, a educação física no currículo cultural é isso. E aí a gente traz também a abordagem saúde renovada, que é uma abordagem muito voltada para o aspecto do ensino médio, né? Trazida pelo Guedes e Marcos Narras, né? Onde ele enfatiza, aí vamos falar, mas Everton, lá atrás, na educação higienista, não já tinha esse aspecto da saúde? Tinha, só que no aspecto da saúde renovada, qual é a diferença? A saúde renovada, ela entra num aspecto que ela não é excludente. E ela foca principalmente numa educação física para além do ensino médio, além da fase escolar. Sobretudo em conscientizar aquele aluno, quando ele termina o ciclo dele do ensino médio, da necessidade de ele manter uma prática saudável ao longo da vida. Então, a saúde renovada, ela não busca necessariamente uma aptidão física, ele ser o melhor. Ele busca mais uma conscientização da importância de ter ações para melhorar meu estilo de vida. Então, a saúde renovada, seguindo adiante, ela vem dentro de uma proposta da saúde cultural, da aptidão física, né, do sociocultural, da aptidão física e do estilo de vida ativo. Então, ela casa as três ideias, combatendo, de fato, o higienismo que existia lá atrás. Tá? E isso é muito importante até no nosso ensino médio, porque, como a gente sabe hoje, no nosso país, a educação física, sobretudo, ela termina no ensino médio. Então, a proposta da educação física e saúde renovada é que o aluno se conscientize de manter uma atividade na vida adulta, sobretudo na vida adulta. Tá bom? Então, assim, esse é um geral das abordagens. A gente poderia abordar muito mais, falar muito mais sobre isso, mas é muito importante que a gente entenda o contexto que a nossa educação física escolar hoje em dia está vivendo. Tá bom? Ok. Muito obrigada, professor Everton Cruz, né, pelas informações que foram compartilhadas aqui conosco. E agora teremos a professora Emily Areias, né, que trará as estratégias pedagógicas para a educação física escolar. A professora Emily da Silva Areias é doutora em Ciências da Educação pela Universidade de la Integración de las Américas, né, no Paraguai. Ela é mestre em Ciências da Educação pela mesma universidade e possui especialização em treinamento desportivo pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, graduada em licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas, né, a nossa UFAM, pedagoga pela Faculdade Batista de Minas Gerais. Atualmente é a coordenadora da Coordenação de Educação Física e Arte, chamada CEFA, na Gerência de Ensino Regular do DEP, na SEDUC-AM. Obrigada, professora Emily, né, pela sua participação. Iniciaremos agora com a sua fala. Obrigada, professora Fabrícia. É uma satisfação enorme estar aqui no dia de hoje, né, compartilhando e partilhando desse espaço de conhecimento e de aprendizado com o professor Everton. Nós trocamos sempre muitas figurinhas, né, temos um pensamento ali muito alinhado daquilo que, de fato, é a educação física na contemporaneidade, né? E aí, muito bem trazido por ele, né, esse contexto da educação física, que serviu, esse contexto histórico, né, que serviu, inclusive, para definir uma identidade para a nossa profissão no que diz respeito à licenciatura, que é a educação física ali escolar, né? Então, nós temos aí a construção atualmente de uma identidade que, por vezes, precisa ser reconhecida, reconstruída, né?
a partir de novas perspectivas que estão surgindo. As abordagens muito bem colocadas pelo professor Everton, e quando a gente analisa esse novo contexto, como é que eu posso dizer? Esse novo contexto curricular, né, que tem sido trazido aí a partir da BNCC, nós conseguimos ver, quando você faz essa análise lá nas competências, nas habilidades, um pouquinho de cada abordagem ali científica, né, em cada situação que é posta. Então, assim, tem uma linha mais do movimento, da cultura corporal, porém, quando você olha, você consegue identificar pontos de atenção que chamam também no viés dessas abordagens, né? Inclusive, a última abordagem que o professor colocou, que é da saúde renovada, conseguimos identificar que quando finaliza todo aquele contexto daquilo que se espera para a educação física a partir da base, ela diz que o produto cultural é justamente esse sujeito ativo, esse sujeito que reconhece a importância de ter uma qualidade de vida, de continuar ali praticando uma atividade física a partir daquilo que ele pensa para a vida dele, né? Daquilo que ele gosta de fazer. Então, esse é o produto cultural. E aí, hoje aqui nós vamos trazer algumas estratégias pedagógicas que estão alinhadas também junto com as perspectivas que o professor Everton colocou. E tudo que nós vamos fazer, seja para a nossa vida pessoal na nossa vida profissional, nós precisamos ter uma estratégia, né? Aqui, como nós estamos falando de contexto escolar, nós falamos de estratégias pedagógicas, que nada mais é do que metas e objetivos que nós colocamos para organizar ali as nossas aulas, né? Dentro daquilo que eu penso para o futuro. Então, eu faço um planejamento, estipulo ali as minhas metas, os meus objetivos, para que eu alcance ali com aqueles estudantes. Então, essas estratégias nada mais é do que procedimentos planejados que têm a finalidade de atingir os objetivos de ensino, né? Esses objetivos eles estão alinhados a métodos, técnicas e práticas exploradas como meios para acessar, produzir e expressar o conhecimento. Sempre ali alinhado à perspectiva do currículo, né? Essas estratégias elas não podem fugir dessa perspectiva. Então, esse planejamento ele tem ali o objetivo de alcançar o fim, né? O meio, ali, o início, o meio e o fim. Então, essas estratégias pedagógicas na educação física, elas devem possibilitar a construção do conhecimento, alinhadas ali aos objetos de conhecimento para cada etapa, né? Às vezes a gente sabe, quando estamos ali planejando as nossas aulas, eu tenho várias turmas, por exemplo, de 6º ano, e aí planejo um mesmo objeto de conhecimento, que já está ali previsto na nossa proposta, eu aplico esse mesmo planejamento em 5 turmas, mas na 6ª turma não deu certo, né? Aquela turma não está muito alinhada com aquilo que eu propus, né, para aquela aula. E aí entram as estratégias pedagógicas, porque o professor ele tem sempre que ter plano A, plano B, plano C, né, para ele não ficar na mão, porque nem sempre aquilo que foi planejado a gente consegue executar. Porém, quando eu faço esse planejamento, eu já preciso ter em mente possibilidades que podem acontecer para dar errado. E é importante que quando haja o planejamento dessas estratégias, eu reconheça ali quais são as turmas que eu vou aplicar, quais são os espaços que eu vou utilizar ali na escola, né? Então, quando eu tenho esse reconhecimento de espaço, eu consigo ali pensar em possibilidades que talvez possam dar errado. E aí eu já monto novas estratégias em cima daquilo dali, né? Então, a educação física escolar ela não pode estar relacionada a movimentos corporais sem estratégias, né? É necessário contemplar o desenvolvimento das habilidades previstas ali para cada etapa de ensino, considerando intervenções que possam contribuir para a formação do estudante. Uma dificuldade muito grande que nós percebemos no dia de hoje com a BNCC é o trabalho em torno das habilidades. A gente, né, condicionados à formação que tivemos inicialmente, e muitos aí passaram pelo currículo transitório, o que nós conseguimos perceber é que a gente ainda foca muito no objeto de conhecimento. Então, por exemplo, ou na unidade temática, esporte ou dança, e não foca no que a habilidade está pedindo. Com a BNCC, hoje, quando nós formos fazer o nosso planejamento, nós precisamos identificar a habilidade. O que a habilidade pede, né, para aquela etapa de ensino, e a minha aula ela precisa ser planejada a partir
vou falar assim, do destrinchar daquela habilidade. Às vezes, uma habilidade, você consegue montar 2, 3, 4, 5 aulas, 5 estratégias diferentes para conseguir atingir a habilidade. Então, assim, na educação física, a partir da base, a gente não foca tanto somente no objeto de conhecimento, ele é um meio, mas a gente tem que ter o olhar focado na habilidade e no desenvolvimento dela. Porque quando eu foco no desenvolvimento dessa habilidade, é quando eu consigo atingir a minha meta e os meus objetivos a partir do objeto de conhecimento que ali também está proposto ou da unidade temática, tá bom? Nessa perspectiva, a prática ela deve ser diversificada e repensada, de forma que, por meio das atividades propostas, o estudante possa se comunicar corporalmente, interagir e compreender todas as relações sociais, né? Então, as atividades propostas para esses estudantes, elas devem despertar o interesse, as discussões devem ser ali proporcionadas no ambiente ali de aprendizagem desses estudantes, devem ser levantados questionamentos, então o movimento ele não acontece só por acontecer, é preciso haver questionamentos ali naquela aula, né, sobre o que está acontecendo, para que esses estudantes eles possam, por meio das atividades, também construírem suas próprias opiniões, como também aceitar a opinião dos demais colegas, né? Então, hoje, a educação física, e aí o professor Everton colocou aqui, por exemplo, a abordagem do desenvolvimento motor, e todas as outras também, nós conseguimos identificar aí que nós estamos com um tripé, vamos colocar assim, né? Então, nós temos aqui o desenvolvimento motor, nós temos aqui as questões da neurociência que trazem aí perspectivas alinhadas a essas abordagens, né? Identificando ali como acontece, por exemplo, as sinapses, como é que elas perpassam, inclusive, outros componentes curriculares. E aí, identificamos também que na educação física, diferente talvez de outros componentes, por mais que eu não tenha conhecimento, automaticamente eu estou desenvolvendo ali as competências socioemocionais dos meus estudantes, né, dos meus alunos. Então, é um tripé, né? Competências socioemocionais, e a gente consegue visualizar isso muito bem em todas as habilidades. A neurociência, ela traz aí muitas outras perspectivas que, inclusive, se alinham com esse desenvolvimento motor, né? Então, assim, você consegue ver que, a partir da atividade física, o aluno consegue ter um raciocínio mais rápido, um raciocínio lógico mais rápido, né? Um pensamento mais acelerado com relação ao conhecimento e à aprendizagem. Você consegue identificar vários benefícios e perspectivas que se alinham à educação física escolar. É como se a educação física ela costurasse toda a educação básica, né? E as sinapses que acontecem a partir das práticas que nós oportunizamos favorecem aí o aprendizado do estudante em diversas áreas de conhecimento. Então, é importante ter em mente que qualquer estratégia pedagógica, por exemplo, deve levar em consideração a etapa de ensino, a série, o ano que o estudante se encontra, as questões individuais e coletivas da turma, os objetos de conhecimentos a serem trabalhados, os objetivos de aprendizagens para cada etapa, as dimensões de conhecimento, que a BNCC traz aí, as 8 dimensões, né? Sem divisão hierárquica dessas dimensões, e aí, assim, além das unidades temáticas, além dos objetos de conhecimento, além das competências, além das habilidades, nós temos também as dimensões do conhecimento. Então, assim, quando eu vou planejar essa aula, eu preciso ter essa perspectiva inteira para que eu faça ali o planejamento contemplando tudo aquilo que o currículo traz aí de novas abordagens, né? E as minhas metodologias é que vão fazer aí toda essa costura entre todas essas situações que foram postas, né? Do ponto de vista pedagógico, há 4 aspectos da experiência corporal, né? A primeira é como consciência corporal, o estudante ele toma consciência do seu próprio corpo, da sua respiração, do andar, da sua postura, do seu nível de relaxamento. Então, nas minhas aulas, é necessário o trabalho em torno dessa consciência corporal. As minhas estratégias elas precisam estar alinhadas nessa perspectiva para que o estudante ele se reconheça
né, como pessoa, como ser corpo. Né? Não é um corpo só uma matéria, é um corpo que pensa, é um corpo que socializa, é um corpo que tem as suas questões biológicas e fisiológicas, mas é um corpo que está ali imerso numa sociedade e precisa se reconhecer, interagir ali e ter consciência dos seus limites, enfim. O próximo é como experiência com o corpo, né? Então, o estudante ali, ele se conscientiza de como ele experimenta o mundo corporalmente, como, por exemplo, de que forma ele sente a água ao nadar e dentre outros. Então, assim, eu faço uma atividade não por fazer, eu consigo entender ali o meu objetivo. Então, além de você ter as suas metas, as suas estratégias, os seus objetivos, o aluno ele também precisa entender ali o objetivo dele naquela aula, né? Ele precisa se reconhecer. Então, o outro aspecto é como experiência do meu corpo, né? Então, consegue trocar, esse estudante ele deve conseguir trocar informações de como o corpo e os movimentos são percebidos, o corpo e o movimento são percebidos a partir de outras pessoas, e também como vivência da expressividade do corpo e da interação da linguagem corporal dos outros. Então, esse corpo, ele se movimenta, né? Esse corpo, ele fala por si só. Essa semana, inclusive, eu estava vendo uma comparação de 3 pessoas no mesmo ambiente, como nós estamos dispostos aqui, sem falar nada. Porém, as expressões corporais delas comunicavam muitas coisas. Uma estava mostrando que estava entediada, a outra que estava super nervosa, agitada, enfim. 3 situações sem se comunicar verbalmente, porém, corporalmente estavam ali trazendo um tipo de comunicação, né, para o público. Então, a linguagem corporal, ela é muito importante e ela também comunica, né? Existem várias, e aí vamos de novo para as estratégias, existem várias estratégias pedagógicas que podem ser utilizadas na nossa educação física escolar. Algumas delas incluem, e aqui não é as abordagens científicas colocadas, por exemplo, pelo professor Everton, aqui nós estamos falando de estratégias, são abordagens na perspectiva de metodologia, tá bom? Então, a nossa educação física escolar, independente da etapa, quando eu falo de educação física escolar, ela tem que ter essa abordagem mais lúdica, né? Essa estratégia, ela se baseia em tornar o processo de aprendizagem mais divertido, mais envolvente para os estudantes. Isso pode incluir as nossas unidades temáticas, como jogos, brincadeiras e atividades que incentivem ali a participação dos estudantes. Então, por exemplo, sou uma professora de ensino médio. Eu não posso trabalhar a ludicidade mais, né? Não posso trabalhar a parte lúdica, de forma nenhuma. O lúdico ele tem que estar presente em todas as etapas de ensino, né? Isso faz com que os estudantes eles se sintam motivados, engajados a realizar ali aquela atividade, né? A realizar aquela sua aula. A abordagem crítica, lembrando que aqui são abordagens metodológicas, tá bom? Como estratégia. Então, essa estratégia, ela busca integrar a educação física com outros componentes curriculares, como, por exemplo, nós podemos ensinar ali os estudantes sobre a história dos Jogos Olímpicos, os diferentes locais em que eles originaram-se as práticas corporais, por exemplo. Eu fiz até um forms de uma atividade mais gamificada. A gamificação, ela pode ser feita tanto de forma utilizando ali as tecnologias digitais, como de forma sem utilização nenhuma de tecnologia, né? Mas aí, por exemplo, nessa abordagem integrada, e quando você quer trabalhar ali de forma trans ou interdisciplinar, enfim, com outros componentes curriculares, você consegue trazer essas novas perspectivas, né? Para a educação física. Então, pode passar. É muito importante que nas nossas aulas a gente tenha essa compreensão de que pode ser trabalhada a educação física a partir dessa perspectiva com outros componentes, tá bom? Abordagem de projetos, né? Nós já conhecemos bem essa abordagem, inclusive nós trabalhamos bastante com essa abordagem na nossa rede, não só nas nossas aulas, como além das nossas aulas, né? Nós sabemos aí que nós temos os projetos de práticas corporais, mas aqui nós estamos falando dessa abordagem na aula de educação física. A partir do que você identifica ali, os estudantes eles são incentivados a trabalhar projetos que envolvam as práticas corporais. E como apoio a isso, a Secretaria hoje
possibilita aí, por meio do programa de práticas corporais, o desenvolvimento de projetos alinhados àquilo que os estudantes mais têm interesse, né? Então, a abordagem de projetos, ela começa na minha aula e a partir do movimento de interesse que eu vejo por determinada modalidade ou por determinada unidade temática, eu consigo ampliar isso e, de fato, elaborar um projeto focado naquela unidade que os estudantes tiveram maior interesse. Porém, na minha própria aula pode ter vários tipos de projetos diferentes acontecendo, possibilitando ali vivências diversificadas, né? Porque nem sempre os estudantes se identificam com determinada unidade temática. A gente consegue ter esse viés mais alinhado, por exemplo, no ensino médio. Porém, no ensino fundamental, todas as unidades temáticas elas têm que ser fortemente trabalhadas, oportunizadas, incentivadas e desenvolvidas, né? E no ensino médio a gente consegue ter um viés mais direcionado para unidades que os estudantes já passaram a toda a etapa do ensino fundamental da educação básica aprendendo e hoje eles conseguem identificar aquelas que eles mais possuem interesse. Aí nós temos a abordagem mais individualizada, né, que é uma estratégia que leva em consideração os diferentes indivíduos, as diferenças individuais deles, as suas habilidades físicas, os seus interesses, as necessidades especiais que eles possuem. Isso pode incluir a adaptação de atividades, né, nas nossas aulas. Nós somos especialistas em adaptar atividades para que os estudantes, por exemplo, com algum tipo de deficiência, enfim, ou necessidade especial naquela situação, seja criado programas de treinamento específico para esses estudantes para aprimorar ali determinada prática corporal. Então, nem sempre a minha estratégia ela vai conseguir atingir pessoas com necessidades diferentes, né? Às vezes o estudante ele consegue desenvolver determinado movimento e o outro não consegue. E qual é a minha estratégia para fazer com que esse outro também consiga, né? Então, assim, as nossas aulas elas são muito dinâmicas e elas realmente precisam ali ter várias estratégias, considerando sempre o público ali que eu tenho conhecimento sobre ele. Então, as estratégias pedagógicas da educação física, elas devem estar alinhadas aos objetivos de aprendizagens. Esses objetivos eu consigo visualizar eles muito bem nas habilidades previstas pela base, né, como nacional comum curricular, destinados a cada unidade temática. Nós temos ali 6 unidades temáticas que podem ser trabalhadas. Então, quais são essas unidades temáticas? Nós já sabemos, brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, lutas, danças, e nós temos também as práticas corporais de aventura. Todas essas unidades temáticas devem ser trabalhadas durante todas as etapas da educação básica. Elas estão divididas aí na nossa proposta curricular, geralmente por bimestres, né? Tendo em vista ali o atendimento delas todas em todas essas etapas. Como que a gente pensa essas estratégias a partir das brincadeiras e jogos? É esperado que nas brincadeiras e jogos, lembrando que as brincadeiras e jogos elas são trabalhadas desde os anos iniciais e eu consigo levar elas até o ensino médio. Então, é esperado que os estudantes entendam a importância dessas brincadeiras e jogos para as culturas humanas. Então, é importante que eles identifiquem, valorizem essas atividades lúdicas como verdadeiro patrimônio da humanidade, né? Então, nós temos vários tipos de brincadeiras e jogos e eles podem ser, como bem o professor Everton colocou, identificados a partir das nossas vivências. Então, o currículo, gente, a partir... nós temos ali um referencial, né? Nós temos uma referência curricular, porém, a partir das nossas vivências, eu refaço esse currículo, né? A partir daquilo que eu entendo que tenho ali como cultura, como prática comum, a gente reconstrói esse currículo. O currículo ele é a construção de tudo aquilo que nós vivenciamos na escola, no espaço escolar, nas nossas vidas, na comunidade ali, enfim. Então, brincadeiras e jogos oportunizadas por diferentes atividades. É importante que os estudantes tenham a oportunidade de conhecer essas brincadeiras e jogos não só do seu contexto regional, mas do contexto nacional, as brincadeiras e jogos do mundo. Sempre a educação física está trazendo essa perspectiva desde a sua
vivência cultural, até das vivências culturais de outros países, enfim, de outras localidades. É importante também que esse estudante ele valorize e respeite as diferenças entre as diversas práticas, né? Então, como é que eu posso valorizar e respeitar se eu não conheço? É por isso que nós precisamos ali oportunizar o maior leque possível de oportunidades a esses estudantes para que eles consigam reconhecer e valorizar e, sobretudo, também respeitar as diferenças, as diferentes culturas, né, do nosso Brasil e do nosso mundo. Então, vamos para o esporte. O que é que nós esperamos do estudante a partir do esporte? Que ele identifique as características dos diferentes esportes ali que estão sendo apresentados, que eles reconheçam os elementos comuns entre esses esportes, quais foram as transformações históricas que essas modalidades passaram, né? Que eles respeitem as regras, e a gente consegue trabalhar isso por meio das diferentes modalidades, né? A regra ela é muito trabalhada por meio dos esportes, e aí por meio dessas regras a gente trabalha também ali muitas competências socioemocionais, e também que eles valorizem ali o trabalho coletivo e o protagonismo para solucionar os desafios. Então, é sempre bom que a gente coloque ali desafios para esses estudantes, para que eles consigam ali resolver esses desafios, né? Então, não é só eu dar ali o desafio e eu já quero ali ajudar eles a resolver aquele desafio, de forma alguma. Eu tenho que colocar ali os desafios e esperar que eles mostrem as estratégias. E nós sabemos que quando nós fazemos isso, vem estratégias magníficas, né? Porque eles conseguem pensar de uma forma que, inclusive, nós não conseguimos muitas das vezes. A ginástica, o que nós esperamos dos estudantes a partir da ginástica? Que eles identifiquem os elementos das ginásticas, né? Nós sabemos que tem vários tipos de ginásticas, mas aí que eles identifiquem ali os equilíbrios, os tipos de saltos, giros, rotações, acrobacias. Nós sabemos que, no caso das ginásticas, das danças acabam sendo deixadas de lado, muitas das vezes, nas nossas aulas de educação física. Porém, gente, está previsto no currículo, precisa ser trabalhado com os estudantes e sempre ficar de olho ali em todas as ginásticas, né? Desde as de condicionamento físico até as de consciência corporal, enfim. É importante também que esses estudantes eles vivenciem todos os elementos das ginásticas, né? E reflitam sobre suas estruturas corporais. Aqui a gente trabalha muito no viés da perspectiva da saúde, do corpo, da estrutura corporal, das potencialidades que eles possuem, dos seus limites individuais. E também a ginástica hoje ela traz muito o viés da promoção da saúde, né? Vamos para as danças. Então, é importante que os estudantes eles respeitem as diferenças culturais, individuais e o desempenho corporal. É importante que as danças elas sejam trabalhadas também nas nossas aulas. A gente sabe que tem muitas aí atividades diferentes na nossa rede e tem muitos tipos de projetos, inclusive, que abordam aí as danças, né? Inclusive como patrimônio cultural. É importante que seja identificado por meio das danças os elementos, né? Os gestos, os espaços, os ritmos e que eles experimentem o maior tipo de danças possíveis, né, de práticas, que seja valorizado aí as danças como patrimônio cultural, tanto brasileiro como também as danças de matrizes indígenas e africanas, que sejam ali vivenciados diferentes espaços de danças no contexto comunitário e regional. Nós podemos trabalhar ali rodas cantadas, brincadeiras rítmicas e expressivas, que sejam recriadas diferentes tipos de danças nos nossos espaços escolar, no nosso espaço escolar. As lutas, né? Então é importante que os estudantes eles também experimentem alguns tipos de lutas, que eles sejam capazes de identificar as características, que seja diferenciado lutas de brigas. Então, quando a gente vai ver as habilidades, tem lá essas perspectivas, né? Então, é importante que esses estudantes reflitam sobre os respeitos que eles devem ter com relação aos colegas, as normas de segurança para que eles possam garantir ali seu próprio bem-estar e o bem-estar dos colegas. E, por fim, as práticas corporais de aventura. Então, é esperado que os estudantes experimentem e tenham cuidado ali com a sua integridade física, com respeito ao patrimônio público e natural, né, que são os espaços ali que a gente utiliza bastante para fazer, aí para praticar essas práticas corporais,
que seja proposto opções para as práticas em diversos espaços, tanto dentro quanto fora do ambiente escolar. Então, aqui a perspectiva é que a gente saia, inclusive, dos muros ali da escola, né? Que nós possamos identificar na comunidade espaços em que podem ser ali fomentados as possibilidades de vivência dessas práticas corporais e que esses estudantes eles sejam capazes de identificar a origem e os tipos de práticas corporais de aventura, bem como as suas transformações históricas. Então, assim, trouxemos aqui perspectivas básicas, né, alinhadas a todas as unidades temáticas que estão previstas ali na nossa proposta curricular. Foi possível ver que essas práticas elas estão alinhadas também dentro das abordagens que o professor Everton trouxe, né, que dentro de tudo isso nós temos ali um construto, né, histórico que traz ali a nossa construção da identidade que nós temos hoje e aquilo que nós queremos. Então, a educação física escolar, ela, bem como colocou aqui o professor, não se limita a esporte. Esporte é um eixozinho da educação física. A educação física escolar ela é muito ampla, né? E ela abarca ali 6 unidades, gente, que tem um mundo infinito de possibilidades. Então, as habilidades, elas têm também um mundo infinito de possibilidades. E as nossas estratégias, elas precisam estar alinhadas ao atendimento dessas unidades, bem como das habilidades, e de oportunizar o máximo de vivências possíveis, tanto regional, considerando as questões regionais, como do Brasil, como do nosso mundo. Então, imagina aí o tanto de possibilidades que nós temos para oportunizar os nossos alunos, aos nossos estudantes. E aí, quando a gente se limita apenas a uma unidade temática, olha o tanto de oportunidades que nós estamos ali impossibilitando que esse estudante tenha. Então, esse capital cultural, nós não temos como garantir que o aluno ele consiga em outro espaço. É por isso que a escola é esse espaço de garantia do direito de educação do aluno. Essa garantia, ela perpassa o máximo de conhecimentos possíveis que talvez eles não tenham acesso em outras oportunidades. Então, cabe a nós, como professores, oportunizar esse conhecimento para que eles, poxa, olha, tem esse esporte aqui, né? E esse esporte ele não é praticado muito no Brasil, mas eu conheço, ele é praticado bastante num país aí já desperta o interesse desse aluno em trabalhar ali para um futuro, né, conhecer talvez aquele país, ou ser um jogador, ou praticar de outras formas essas vivências, né? Ou ele desperta o interesse nele de vivenciar, a partir das experimentações que ele teve na escola, vivenciar fora do espaço escolar aquelas vivências que às vezes nem é muito conhecida em sua comunidade. Então, assim, gente, nós como profissionais precisamos, de fato, ter estratégias inovadoras, reconhecer aí o que nós temos ali de inovação, principalmente no que diz respeito ao currículo, e oportunizar o maior espaço de aprendizagem possível a todos os estudantes. Então, obrigada. Obrigada. Se deixar, a gente fala o dia inteiro. Verdade. Obrigada, professora Emily Arias, tá? Por compartilhar conosco seus conhecimentos acerca das estratégias pedagógicas para a educação física escolar. Agora, gente, nós teremos um relato de experiência, né, do professor Marcos Gadelha. É um vídeo sobre o projeto Vôlei na Escola. O professor Marcos Frank Gadelha da Costa é licenciado e bacharel em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas, nossa UFAM, concluindo a especialização em docência no ensino superior na Unicelv, é ex-atleta da modalidade de voleibol, trabalhou os últimos 15 anos em Quari, né, no nosso município de Quari, onde também foi coordenador de Educação Física, secretário de Esportes e treinador das seleções escolares daquele município. Foi campeão dos Jogos Escolares do Amazonas, nossos GEAS, por 2 vezes, né? Em 2008 e em 2013. Recentemente foi bicampeão brasileiro como auxiliar técnico da seleção amazonense de voleibol sub-17 em Saquarema, no Rio de Janeiro.
Atualmente, ele é professor de Educação Física da Rede Estadual de Ensino, da SEDUC-AM, exercendo o cargo de coordenador de Educação Física da SEDUC em Manacapuru. E também é treinador das equipes de voleibol escolar. Agora, teremos o relato do professor Marcos. Olá, eu sou o professor Marcos Franco Gadelha, professor de Educação Física da SEDUC, Rede Estadual de Ensino do Amazonas, e treinador da modalidade de voleibol. Estou aqui para apresentar para vocês o projeto Vôlei na Escola, que é um projeto que funciona atualmente em 2 escolas da Rede Estadual de Ensino no município de Manacapuru. Nosso projeto está funcionando atualmente na Escola Castelo Branco e no SET Washington Regis, que é uma escola de tempo integral. Temos na faixa etária de 10 a 14 anos infantil e de 15 a 17 anos juvenil. Os 2, masculino e feminino. O voleibol atualmente é um dos grandes esportes brasileiros, né? Por isso é de extrema relevância incentivar a prática desta modalidade nas escolas do Amazonas. Desta forma, esta coordenação, entendendo essa boa fase, bem como sabendo de todos os benefícios da prática de atividades esportivas no ambiente escolar, tem o propósito com esta iniciativa obter uma maior participação dos alunos nas atividades esportivas da escola. Por isso, estamos implementando o projeto Vôlei na Escola. Nosso projeto tem o propósito de promover a prática esportiva saudável, resgatar as competições realizadas por esta coordenação, promovendo assim a integração esportiva e cultural entre todas as escolas do município, incentivando a participação dos nossos alunos nas competições escolares, valorizando principalmente a boa participação da sua escola e estimular os profissionais de educação física a atuarem de forma organizada nos jogos. O projeto ainda tem como objetivos específicos oportunizar a prática de diversas modalidades esportivas aos nossos alunos, tendo em vista a diversidade de alunos na escola. Principalmente é importante termos várias modalidades em que eles possam ser inseridos. Tem também como objetivo específico incentivar o intercâmbio entre as escolas do município, contribuindo dessa forma para o pleno exercício da cidadania, despertando o interesse e o prazer pelo esporte. Ainda classificar as modalidades vencedoras, campeãs para representarem o município nos Jogos Escolares do Amazonas GEAS, etapa Polo 1, que acontece nos municípios. Atualmente, o projeto funciona nas 2 escolas e temos cerca de 150 pessoas envolvidas no projeto, por escola, dentre professores, o pessoal da merenda, os alunos, né, os colaboradores. Então, a gente tem um grupo muito grande de pessoas que colaboram para que o projeto possa ser desenvolvido nas escolas. Temos imagem aí das escolas que cederam espaço, que é a Escola Castelo Branco, uma escola da Rede Estadual de Ensino do bairro de São Francisco, no município de Manacapuru, e o SET Washington Regis, que também é uma escola de tempo integral que funciona no nosso município. Nosso projeto tem o propósito de fazer com que a nossa garotada do município tenha seu espaço ocioso do dia ocupado com a modalidade esportiva. Temos a imagem da nossa garotada, são vários garotos de diversas escolas que frequentam o projeto, praticando a modalidade de voleibol. O projeto iniciou-se no município de Coari, onde trabalhei lá por 15 anos. Vendo a necessidade de implementar uma atividade de voleibol mais sistematizada, a gente implementou o projeto de voleibol nas escolas do município de Coari. E de lá surgiu um fenômeno do voleibol nacional, que é esse garoto chamado Geilson Gabriel, que hoje compõe a equipe de base do Sada Cruzeiro, que é o melhor clube do voleibol nacional, e, em sequência, foi convocado para a Seleção Brasileira de Voleibol Sub-17. É um garoto natural do município de Coari, que começou no voleibol muito cedo, logo se destacou. Então, a gente conseguiu com que esse garoto fosse direcionado para um clube grande do país, que é o Sada Cruzeiro, e atualmente esse garoto é da base do Sada Cruzeiro e integrante da Seleção Brasileira de Voleibol Sub-17. Não só o Geilson, como outros atletas também surgiram oriundos do projeto Vôlei na Escola, ainda do município de Coari. Temos imagens aí do atleta Reginaldo, que atualmente
aluno da Universidade Newton Lins, aqui em Manaus, né? Temos o atleta André Carvalho, que atualmente está na Uninasal, no Rio Grande do Norte. O outro atleta, Kainan Sobrinho, que está atualmente no projeto de voleibol de Santo André, na cidade de São Paulo. E essa outra imagem que temos aí, que nós temos esses 3 garotos e o professor, no caso que sou eu, Marcos Frank, é de uma vitória que nós tivemos no ano de 2022, do Campeonato Brasileiro de Voleibol, que aconteceu em Saquarema, primeira divisão, onde eu, com mais 3 garotos de Quari, conseguimos ser campeões brasileiros da primeira divisão. Atualmente, o projeto ainda em andamento e se consolidando no município de Manacapuru, a gente tem muitos garotos promissores no município ainda praticando a modalidade de voleibol e esperamos dar continuidade no projeto para que possamos também, de repente, conseguir outros garotos que venham a se destacar e que sejam grandes fenômenos do voleibol estadual e, quem sabe, até do voleibol nacional. Aí nós temos aqui os nossos contatos da Coordenação de Educação Física do município de Manacapuru, o meu e-mail particular e os telefones para as pessoas que queiram saber mais sobre o projeto ou, quem sabe, queiram saber como funciona o desenvolvimento do projeto para que, por sua vez, possa ser implantado em outras escolas ou em outros municípios do estado do Amazonas. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder trazer aqui para todos esse projeto que a gente tem um grande carinho em fazê-lo funcionar no município de Manacapuru. É um projeto que visa desenvolver o esporte dentro da escola, especificamente na modalidade de voleibol, mas que visa principalmente levar aos nossos alunos, atletas, a oportunidade de praticar uma modalidade esportiva saudável, sistematizada e orientada por profissionais qualificados. Temos nossos contatos aí da Coordenação de Educação Física de Manacapuru, meu e-mail particular, fiquem à vontade para entrar em contato, os nossos telefones, para que a gente possa dar informações específicas sobre o projeto e, quem sabe, poder orientar outros municípios, outras escolas a implantarem o projeto e desenvolver o voleibol na sua escola. Gostaria aqui de agradecer a oportunidade de poder trazer informações sobre o projeto Vôlei na Escola do nosso município, para que outras pessoas, outros profissionais de educação física de outras escolas possam, de repente, poder desenvolver o projeto e levar para os seus alunos, atletas da sua escola, a oportunidade de praticar uma modalidade esportiva saudável, sistematizada e orientada por profissionais qualificados. Obrigada, professor Marcos, tá, por sua prática exitosa no voleibol, esse projeto maravilhoso, né, que o senhor desenvolve, né, projeto Voleibol na Escola, né, de extrema importância para o município e para esses alunos, né, que estão tendo essa experiência incrível, né, no aprendizado da modalidade. Né? Agora, né, estamos chegando nos momentos finais do nosso programa Formação em Pauta, né, e vamos ter as considerações finais aqui dos nossos professores. Vamos iniciar com a professora Emily Areias. Muito obrigada, né? Uma satisfação, como eu já falei, enorme. Nós podemos ver aí que a educação física escolar, ela apresenta várias abordagens e estratégias. Lógico que hoje a gente colocou só um pincelamento de algumas estratégias, porém nós sabemos que existem muitas possibilidades, né? Estratégias, por exemplo, inclusive que se voltam à questão das novas tecnologias, enfim. Teremos outros momentos, com toda certeza, já estamos alinhando outros momentos de fala, de diálogo, e aí hoje nós trouxemos aqui um pouquinho desse reconhecimento de contexto histórico, de identidade, com um pincelamento de algumas possibilidades estratégicas, né, que nós podemos realizar nas nossas aulas. Essas estratégias, elas estão muito alinhadas às nossas metodologias, né? A proposta de metodologias diferenciadas que se distanciem, que se aproximem do campo pedagógico e se distanciem um pouco da perspectiva tecnicista, né? Ou daquelas práticas que às vezes as pessoas falam, só rola a bola, né? O professor de educação física rola a bola, né? Nós sabemos que nós temos uma infinidade de possibilidades de trabalho para realizar com os nossos alunos, para desenvolver ali nas nossas aulas, e não cabe mais, para esse momento, apenas rolar a bola, deixar que os alunos vivam aí por conta própria nas nossas aulas, né? Nós precisamos ali ter estratégias pedagógicas que, de fato, façam a diferença na vida desse aluno e que, de fato, dê a ele a oportunidade de se desenvolver
que é um direito dele, né? É importante que nós, enquanto professores, possamos nos apropriar desses novos contextos que a educação física escolar tem trazido, né? Que são contextos multifacetados da nossa atuação. Então, nós sabemos que a educação física ela tem uma contribuição gigantesca para a formação integral desses estudantes. Sem a educação física, é impossível nós termos uma educação integral na educação básica. Então, olha o nosso compromisso e olha o nosso comprometimento, né, diante desse mundo de situações aí que é possibilitado dentro da nossa profissão. Então, sempre que possível, nós vamos estar aqui, né, participando, articulando novas participações, ouvindo outros colegas, e sempre é uma satisfação enorme poder contribuir, nem que seja um pouquinho, para aí essa troca de conhecimento, essa partilha de aprendizado que nós acabamos tendo, né, quando conversamos, quando nos propomos ali a conversar. Então, gente, um beijo, um abraço no coração de todo mundo. E aí, passo aqui a fala novamente. Muito obrigada, professora Emily, pela sua participação no nosso programa. E agora teremos as considerações finais do professor Everton. Ok. Mais uma vez, primeiramente, queria agradecer ao convite do CEPAM, agradecer a Fabrícia, que está mediando aqui o nosso encontro, a professora Emily, que nos trouxe bem a questão das estratégias, a questão das possibilidades que a educação física pode ir dentro das nossas escolas, né? E diante disso, eu quero lembrar que é possível que a gente transcorra todas essas abordagens dentro do processo de ensino, sempre quebrando esses paradigmas da educação física do passado, né? Então, a nossa educação física na atualidade, ela, sobretudo, ela busca relacionar a teoria com a prática. Então, é importante que a gente entenda que não existe mais aquele conhecimento fragmentado, onde a educação física na teoria é uma coisa e na prática ela é outra. Hoje, a educação física ela trabalha unificada. Então, ela relaciona esses temas com os diversos aspectos da cultura do movimento, né? Cultura essa do movimento que a Emily trouxe vários aspectos dentro do aspecto do esporte, dentro do aspecto da dança, da ginástica, das lutas, que estão presentes na BNCC. Então, dito isso, é importante que nós, enquanto professores de educação física, como a professora Emily falou, nos apropriem desses contextos novos da educação física e que a gente busque sempre mostrar para esses nossos alunos uma educação física escolar de qualidade, que perpasse por várias e várias experiências que os nossos alunos possam ter, né? Desde o esporte até as lutas. É importante que a educação física ela seja protagonista em nossas escolas, que a educação física passe pela ciência, né? E a gente espera que, diante de um programa desse, diante do Formação em Pauta, que a gente tenha despertado a curiosidade nos colegas, nos professores, de repente buscar um pouquinho mais do conhecimento em relação às nossas abordagens que foi apresentada. Existem N materiais dentro do Saber Mais, da plataforma Saber Mais, que trata a questão da educação física. Eu trouxe para vocês alguns livros de alguns teóricos, é importante que a gente busque um pouquinho se apropriar e mais para frente a gente pode aprofundar um pouquinho mais as abordagens, relacionando como isso estratégia de aulas, de fato, né? E, mais uma vez, espero que isso tenha sido um start para alguns, que isso possa ter contribuído para os colegas em todo o Amazonas. Muito obrigado. Já estamos aqui no finalzinho, né, encerrando, e gostaríamos de parabenizar, né, a brilhante apresentação e participação dos professores, professora Emily Areias, professor Everton César Cruz e o professor Marcos Gadelha, né? Então, eu queria que vocês colocassem os contatos, né, dos professores na nossa tela, né, os e-mails aí para que possam entrar em contato, e também o e-mail do CEPAM, né, para que vocês entrem em contato, para que possam sugerir formações na área de educação física, né? E informamos a todos que os episódios do programa Formação em Pauta estão lá
no YouTube, né, na página do CEPAM, e vocês podem ir lá e assistir aos programas que tem lá, inclusive esse, né, vai ficar lá disponível, caso não consigam assistir no dia, né, então vai ficar lá disponível para vocês acessarem todo o material dos outros programas, né, e também os materiais que o CEPAM produz, materiais de formação, estão todos lá hospedados no CEPAM, lá no YouTube, tá? Então, compartilhem o nosso material, vão lá, se inscrevam no canal e deixem lá o seu joinha, tá? Agradecemos a todos e até a próxima.